Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berg, professor de matemática. Estamos nas nossas atividades curriculares complementares. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos sistemas lineares, né? Assunto voltado para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Turma, hoje a gente vai conhecer uma fórmula de resolução de sistemas, né? Que é o método de Cramer, né? O método de Cramer é uma forma de você resolver o sistema e também uma maneira para você saber se o sistema ele é possível, porque a gente vai ver ao longo da aula que um sistema linear ele pode ser de três maneiras. Tem uma classificação, que é o sistema possível e determinado. Você consegue resolver, existe uma solução. Possível e indeterminado, quando o sistema ele tem solução, mas tem infinitas soluções. E o sistema impossível, que não tem solução. Certo? Não tem valores que satisfazem as equações. Tá? E o método de Cramer é um método que ele permite você classificar o sistema. Tá? Vou mostrar aqui de maneira geral como é que se aplica esse método de Cramer, fazer um exemplo e mostrar a nossa classificação. Beleza? Olha só, eu coloquei aqui um sistema, né, de forma bem geral, né? Esse A1, B1 e C1 são os coeficientes, né? E as incógnitas x e y, né? Coloquei de maneira geral, mas depois eu coloco um exemplo numérico para a gente ver. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai montar uns determinantes, umas matrizes. Tá? A primeira matriz que você vai formar, que é a matriz D, é uma matriz formada pelos coeficientes das variáveis. Ou seja, o A1, o B1, o A2 e o B2. Certo? Então, a primeira matriz que você vai formar, então o método de Cramer consiste em você formar essas matrizes para depois calcular o determinante. Lembrando que matriz e determinante é um assunto que nós já estudamos. Então, você vai formar a primeira matriz e vai calcular o determinante usando os coeficientes A1, B1, A2, B2. Certo? É a chamada matriz incompleta. Tá? Beleza. Depois você vai montar uma outra matriz que você vai chamar de dx. Agora, veja bem. Nessa matriz dx, você vai ser sempre por base essa primeira aqui, ó. Você vai substituir os coeficientes de x pelo termo independente. Pelos termos independentes. Quem são os termos independentes? C1 e C2. Então, eu vou tirar essa primeira coluna aqui, que é A1 e A2, e vou substituir pelos termos independentes, que é C1 e C2. Então, você vai ter aqui C1, C2, B1, B2. Certo? Encontrou a matriz dx. Agora, você vai encontrar a matriz dy. Nessa matriz dy, você vai fazer praticamente a mesma coisa, só que aqui você vai substituir os coeficientes de y, que é B1 e B2, pelos termos independentes. Então você vai tirar aqui, ó, o A1 e A2 vão voltar, A1 e A2, e aí você vai tirar esse B1 e B2, colocar C1 e C2. Turma, você vai calcular os determinantes dessa matriz, tá? Quando você calcular os determinantes, o determinante dx, você vai dividir pela determinante d para encontrar o valor de x. E o y, você vai dividir o dy pelo d. Com isso, você vai resolver o seu sistema encontrando o valor de x e de y. Beleza? Professor, faça um exemplo. Melhor fazer um exemplo. Então, beleza. Vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos montar aqui as matrizes. Tá? Lembrando que quando não tem um coeficiente aqui do lado, subtende que é 1. Vamos montar a matriz principal, que é a matriz D. Então, a matriz D ela é formada pelos coeficientes das variáveis. Então, 2, 1, menos 3 e 2. Essa é a matriz D. Beleza? Certinho? Beleza. Vamos montar agora a matriz dx. A matriz dx, ela é formada como? Você vai substituir os coeficientes do x, né?
pelos termos independentes. Então, sai 2 e 1, entra quem? Menos 5 e 8. Tá? Então, vamos lá. Menos 5 e 8. Menos 3 e 2. Continua. Certo? E agora nós iremos encontrar outro determinante, que é o determinante dy. O dy você vai fazer o quê? Substituir os coeficientes de y, que é menos 3 e 2, pelos termos independentes, que são aqueles que estão no segundo membro. No caso, menos 5 e 8. Então, volta os coeficientes de x, que é 2 e 1. Sai os coeficientes de y, que é menos 3 e 2. Substitui por menos 5 e 8. Turma, aí você vai calcular o determinante. Tem que lembrar como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2, que é o produto dos elementos da diagonal principal, que é isso aqui, menos o produto da diagonal secundária. Certo? Lembra da aula de determinante. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 2 dá 4. 1 multiplicado por menos 3 dá menos 3. Com menos dá mais. Muda o sinal. Então, você vai ter 7 aqui. Ó. Certo? Aqui a mesma coisa. Ó. Principal menos secundário. Menos 2, menos 5 multiplicado por 2 dá menos 10. Na secundária você multiplica e inverte o sinal. 8 por menos 3 dá menos 24. Vem para cá mais 24. Menos 10 mais 24 dá 14. Certo? E faça a mesma coisa com dy. Principal menos secundário. 2 vezes 8 vai dar 16. 1 multiplicado por menos 5 dá menos 5. Vem para cá, mais 5. Por causa do jogo de sinal. 16 mais 5 dá quanto? 21. Certo, minha? O que falta agora? Você encontrar o x e o y. Né? O que nós falamos aqui ainda há pouco? Que o x é igual ao dx dividido pelo d. E o y vai ser igual ao dy dividido pelo d. Certo? Então vai ficar como? 14 dividido por 7. E você vai dar 2, o valor de x é 2. E 21 dividido por 7, que é igual a 3. Você tem um valor de y. Certo? Então você resolveu o seu sistema de equações pelo chamado método de Kramer. Claro que, se uma equação, por exemplo, tiver mais equações, mais recursos, você vai ter uma matriz 3 por 3, tem que aplicar a regra de Sarri, né? Aí complica um pouco mais. Mas esse método, embora seja um método um pouco trabalhoso, ele vai servir para a gente classificar um sistema. Tá? Porque o sistema linear, como eu falei no início da aula, ele pode ser possível e determinado, né? Ele pode ser possível e indeterminado, tem resolução, mas são infinitas, ou ele pode ser impossível. E através, principalmente desse valor de D aqui, eu posso saber. Isso economiza até eu tentar resolver o sistema, não, porque não adianta eu resolver um sistema que não tem solução. Tá? Então o sistema ele pode ser pode ser do tipo possível e determinado. O sistema possível e determinado é que ele tem uma solução. Você encontra uma solução, encontra um valor para x, um valor para y, um valor para z, se tiver. Tá? Ele pode ser, como eu falei, possível e indeterminado. Certo? Nesse sistema possível e indeterminado,
ele tem solução que são infinitas. Certo? E ele pode ser um sistema que ele não tem solução. Tá? Que é um sistema impossível. Quando existe alguma incompatibilidade. Beleza, professor, tudo bem, mas o senhor falou que é possível saber através do valor desse determinante, né? Por isso que a palavra é determinante, ele determina. É um denominador que determina, um determinante. Tá? O que acontece? O sistema é possível e determinado se esse D for diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. Né? Então, se ele for um valor que ele não for zero, então o sistema tem solução. Uma solução só. Agora, o sistema ele pode ser possível, indeterminado ou impossível. Depende. Vai acontecer se o D for igual a zero. Tanto aqui quanto aqui. Certo? Aí eu tenho que saber se esse valor que restringe o valor de D, ele torna um sistema indeterminado ou impossível. Pessoal, como é que eu reconheço? Como eu olho assim, olha, esse sistema aqui ele é indeterminado. Olha, esse sistema aqui é impossível. É fácil de reconhecer? É. Por exemplo, vou botar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui x mais y igual a 4. Eu tenho 2x mais 2y igual a 8. Olha esse sistema aqui. Ó. As equações são equivalentes. Observe que essa equação de baixo é a equação de cima multiplicado por 2. Na verdade, é a mesma equação. Certo? Então, você vai ter vários valores que satisfazem porque é uma equação só. Tá? Então, quando você observar isso, como você observa alguma combinação entre as duas equações, uma é o dobro, ou é o triplo, ou é a metade, esse sistema provavelmente é um sistema possível e indeterminado. Tem infinitas soluções. Agora, o impossível, como é que é a cara de um sistema impossível? Olha, se tiver uma situação aqui, ó. X mais y igual a 7. Embaixo você tem x mais y igual a 10. Ora, como é que pode? Como é que x mais y ao mesmo tempo pode ser igual a 7 ou igual a 10? Isso é impossível. Você não vai encontrar nenhum valor que satisfaça as duas. Tá? Então, esse tipo de situação aqui gera um sistema do tipo impossível. Beleza, galera? Então, vamos responder algumas questões envolvendo aí esse método de Cramer e a classificação do sistema. Então, vamos para as questões, né? Primeira questão. O sistema de equações abaixo é equivalente a... Então, olha só, pessoal. Aqui a gente vai ver que é possível você representar um sistema de equações através de uma equação matricial, tá? Como é que você faz isso? A primeira matriz você forma com os coeficientes das variáveis. Então, fica 2, menos 1, 5 e menos 2. Certo? Então, a primeira matriz você forma com os coeficientes de x e de y. Certo? Beleza. Multiplicado, nessa outra matriz, você coloca as variáveis. X e y, as incógnitas, na verdade. X e y. Isso aqui vai ser igual. E essa outra matriz, você coloca os termos independentes. 10 e menos 3. Então, você pode transformar um sistema de equações numa equação matricial ou ainda fazer o contrário, transformar uma equação matricial em um sistema de equações. Então, a equação matricial que representa esse sistema linear é a letra A. Beleza? Segunda questão, turma. O sistema abaixo seja possível e indeterminado, então teremos sempre. Então ele quer saber, turma, nesse sistema aqui, que você tem um valor de M aqui, um valor de K, né? Além de x e y, ele quer saber qual é a condição para que um sistema seja do tipo possível e indeterminado. Certo? Ou desculpa, possível e determinado. Possível e determinado. Professor, como é que eu faço? O que é um sistema possível e determinado? É aquele que tem uma única solução.
Como é que eu consigo saber se o sistema é possível e determinado, ou possível e indeterminado, ou ainda impossível? Através do determinante principal, né, que é o determinante formado pelos coeficientes das letras. É o coeficiente D. Então, o que acontece para o sistema possível e determinado? Ou esse coeficiente D, ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Então, vamos formar aqui esse matriz D. Essa matriz D é formado aqui pelos coeficientes de x e de y. Então, no caso aqui tem 1, né? 1, 3, m e 1. Certo? Esse determinante aí, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Como é que eu faço isso então? Eu vou multiplicar, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então nós temos 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes m dá 3m, vai ficar menos 3m. Diferente de zero. Mas na equaçãozinha, né? Então menos 3m diferente de menos 1. Né? Multiplicamos aqui por menos 1. Teremos 3m diferente de 1. E teremos a resposta da nossa questão, que é o m diferente de 1/3. Então, para que esse sistema seja possível e determinado, para que ele tenha uma solução, esse m aqui ele não pode ser 1/3, porque 1/3 torna o denominador zero. Tá? Então, a resposta correta da nossa questão é a letra D de dado. Beleza? Próxima questão. Sob o sistema abaixo, é correto afirmar que se B for igual ao meio, tem solução única, qualquer que seja A. Se A é igual a 2, pode ser indeterminado. Apresenta a solução única para um único valor de A. Se A for igual a 2, não apresenta solução, qualquer que seja B. Nunca é indeterminado, qualquer que seja A e B. Turma, então para eu poder julgar essas opções, eu tenho que fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou calcular o determinante principal. E para analisar a situação dele ser possível. Então, nesse caso aqui, o determinante vai ser formado pelo A, pelo 1, pelo 4 e pelo 2. Isso aqui tem que ser diferente de zero, para que ele tenha solução. Certo? Beleza. Então, vamos calcular esse determinante aqui, ó. Diagonal principal menos diagonal secundária. Determinante de uma matriz de ordem 2. Aí você vai ter 2A menos 4 diferente de zero. Certo? Teremos, então, 2A diferente de 4. A diferente de 4 dividido por 2. Então, A tem que ser diferente de 2. Para que ele tenha solução, ele tem que ser diferente de 2. Vamos ver se com isso a gente consegue julgar as opções. Se você observar na letra D, se A é igual a 2, não apresenta solução qualquer que seja B. Isso é verdade? É verdade. Esse A, se ele for igual a 2, ela não tem solução independente de quem seja B. Porque o A igual a 2 torna o determinante zero. E não existe divisão por zero, então a equação não tem, o sistema não tem solução. Tá? Então a resposta correta, de fato, se A igual a 2 pode ser indeterminado, certo? Se A igual a 2 não apresenta solução para qualquer que seja B. Né? Então nesse caso aí fica entre duas opções. Então qual que está mais correto? Se A igual a 2 pode ser indeterminado, pode ser indeterminado sim. Tá? Então a letra B é uma opção mais completa. Beleza, galera? Então resposta correta, a letra B de bola. Até a próxima, pessoal.